Assim como eu prometi para vocês, eu gravei esse segundo vídeo fazendo uma avaliação, um react do outro roadmap, que vem daquele GitHub, do Skydoves, que ele mostra ali muito mais detalhes em relação ao que foi visto ali no roadmap.sh. Eu já adianto que eu gostei bastante desse outro roadmap, ele tem muito mais informação, eu detalhei muito ali os pontos onde eu acho que é importante você aprender, onde eu acho que você pode deixar mais como opcional, e também eu aproveitei esse vídeo para mostrar algumas coisas que eu acho que é importante e que não mostrou em nenhum dos dois roadmaps, e que vai fazer muita diferença no seu dia a dia como dev Android. Então acompanhe o vídeo, vai até o final para você ver também essas dicas, também deixa o like, um comentário, faça a inscrição se você ainda não fez, também vire membro se puder, porque tudo isso é uma maneira de apoiar o meu trabalho aqui no YouTube. Continuando aqui com os nossos roadmaps, veja que a gente finalizou aqui o roadmap.sh e eu comentei que tem alguns itens que eu senti falta. E como eu havia mencionado, esse segundo roadmap, que é o Android Developer Roadmap, que ele oferece aqui um roadmap bem mais completo e complexo, eu vou aproveitar para passar para vocês esse segundo roadmap, e aí se eu sentir falta de alguma coisa, nesse vídeo eu já aproveito para trazer isso. Obviamente, as coisas que já passaram no outro roadmap, eu não vou dar nenhuma atenção, eu vou simplesmente falar o que foi escolhido e dar algum tipo de comentário se tiver algo a mais. Então, continuando aqui, a gente vai iniciar pelo Application Fundamentals e ele já coloca duas ramificações. Sendo essa parte das linguagens, ele colocou também o nosso C++, que é desse JNI, né? Então, esse C++ ele vai ser de fato uma outra possibilidade que a gente tem para criar as nossas aplicações Androids. Eu confesso que eu ainda não tive esse contato, mas sim, existem pessoas, times, empresas que dão esse suporte. Então eu vejo da mesma maneira como é o caso do Java. Estude se você realmente precisar dar esse tipo de suporte. Então, seguindo para a outra ramificação, a gente tem Android Package. Essa Android Package, se eu não me engano, ela entrou bem pro final ali do outro roadmap, né? Que era para falar sobre você gerar um APK assinado. Então, sim, você também precisa dar o suporte ao AAB, que eu comentei lá no vídeo anterior, que é uma das coisas que eu senti falta, porque o AAB, que é o Android App Bundle, ele é o padrão exigido pela Google Play Store, quando você vai publicar um aplicativo. Até para você ter mais informações, é uma técnica na qual ela divide ali o seu aplicativo em pequenos pedaços para que quando o usuário utilizar, ele baixe apenas o que é necessário para aquele momento, e se ele precisar dos demais itens que ele separar o seu aplicativo, aí ele vai lá e baixa de novo, tudo bem? Então é uma maneira de fragmentar mais o seu aplicativo, é uma forma que eles encontraram para que o usuário não precise baixar tudo se não for necessário. Então sim, você precisa saber fazer isso. Em seguida ele fala sobre o sistema operacional do Android. Esse tipo de informação é aquela informação que eu acho que é válido quando você vai se aprofundar no Android, mas considerando que você está começando agora, vai aprender a criar seu aplicativo, quer aplicar para uma vaga, quer entrar no mercado, esse conhecimento eu acho que não é necessário, tá bom? Eu acho que ele é necessário no momento que você vai se aprofundar, no momento que você precisa lidar com problemas que vão além das ferramentas de desenvolvimento. Você saber que é um Linux com múltiplos usuários, você saber que os recursos são isolados, as permissões de arquivo, o gerenciamento de processos, é um conhecimento que eu acho que não faz sentido para esse momento. Então, eu descartaria esse conhecimento, pelo menos inicialmente. Em seguida, a gente tem a arquitetura da plataforma do Android, então ela vai muito similar ao que a gente vê nessa parte do sistema operacional. Eu acho que é legal você saber isso, principalmente quando você quer se aprofundar mais. Então você entender qual que é o kernel do Linux, saber do Android Runtime, a API do Java, desse framework, né? Saber dessa camada de abstração de hardware, bibliotecas nativas, aplicativo do sistema, é só se realmente você precisar, tá bom? Para criar o seu primeiro aplicativo, para aprender ali as coisas essenciais para você se tornar um dev Android, isso daqui também não é necessário, então também eu cortaria. App Manifest, né, que é o nosso famoso Android Manifest, esse cara eu acho que já é legal sim você saber, é uma das coisas que eu também senti falta lá naquele outro roadmap, então você saber o que é o Application ID, o que é Package, como que isso é importante para identificar a sua aplicação, e entender para que serve um manifesto é importante sim, saber que é a partir dele que o sistema do Android consegue conversar com a sua aplicação, entender o que tem, o que não tem, o que pode, o que não pode. Então essas coisas eu acho que fazem sentido sim, você pelo menos conhecer, não saber de cabo a rabo, porque com o tempo você vai aprendendo aí
as outras possibilidades. Em seguida a gente tem o App Components, então aqui a gente já começa a ver sim uma junção do que a gente viu do outro com esse outro roadmap, né? Existe uma palavra melhor para falar nisso, né? Não sei se seria intersecção, mas talvez seja. Então vamos supor aí que seja intersecção, a gente começa a ver aqui que é de fato os componentes como Activity, Broadcast Receiver, Service, Content Provider. Então aqui também não tem tanta mudança, né? Meio que vai se repetindo. Sendo a Activity, ele vai também colocando o ciclo de vida, ele coloca aqui as mudanças de estado da Activity, a Task Backstack e por fim ele fala sobre Parcellables e Bundles, né? Que seria ali algumas ferramentas que a gente tem para trafegar os dados entre esses componentes, no caso as Activities. Então, Parcellables e Bundles eu acho que sim, é um conteúdo legal de você aprender, não vejo como algo essencial, tá bom? Então entenda a parte do essencial e o que é interessante de você aprender. Eu acho interessante, eu acho que é legal você entender como funciona, o que existe, para você saber das possibilidades, tá bom? E ele até coloca, né, como uma ramificação de Activities, que vem até do Jetpack, né? Porque sim, existem implementações que é do Jetpack para dar suporte a ferramentas, ou melhor, a versões mais antigas de sistema operacional. Então isso daqui é uma das coisas também que eu senti falta de colocar ali no nosso roadmap anterior, né? De falar que você precisa entender sobre as bibliotecas do Jetpack. Em seguida, a gente pode seguir com essa parte do App Architecture. Engraçado que ele já coloca esse nome logo de cara. Vamos tentar entender isso daqui. E logo de cara ele já fala sobre esse pontos de entrada do aplicativo. Então, esses pontos de entrada do aplicativo, eu também vejo como esses caras de cima, tá bom? Eu não vejo como só a parte de baixo. Óbvio, né? O nosso Activity e App Shortcuts seria ali a maneira como o nosso usuário, a partir de uma interface gráfica, consegue acessar o nosso aplicativo. Mas não é só assim que a gente entra no aplicativo. O Service poderia ser um dele. Content Provider, Intent, Broadcast Receiver, enfim, né? Mas tudo bem. Eu acho que dá para compreender dessa forma. Faz sentido seguindo nessa linha. O App Navigation, enfim, aqui também eu acho que existe uma intersecção, só que lá foi muito simples. Só colocou a navegação, como a gente viu, né? E nesse caso aqui ele já começa a falar do componente de Navigation. Esse é o cara que eu comentei que faz sentido você aprender. Então, seja aprender o que é o grafo de navegação, ações globais, destinos. O Deep Link é uma das coisas que eu senti falta, porque existem muitas navegações a partir de Deep Links, que é você colocar um link específico para você achar uma tela específica do seu aplicativo. Isso daí é uma abordagem muito comum dentro do Android, tudo bem? Então, é importante você aprender que isso é possível e como fazer isso pelo menos uma vez, né? Aqui é o componente do Navigation geral, mas eu recomendo também que você sempre se atente ao Navigation exclusivo do Compose. Em seguida, a gente vai ter aqui os Fragments, então aqui os Fragments, ele tem uma visão muito melhor do que eu vi anteriormente, porque ele colocou junto com os componentes, meio que como se fossem os componentes de UI, né? E os Fragments, eles vão ser partes ali a mais, né, do que a gente vê de Activities, mesmo que seja ali para o sistema de views. Então, vai ter Fragments para Dialog, vai ter Fragments para mostrar um bottom sheet Dialog, vai ter o ciclo de vida de Fragments, vai ter as mudanças de estados do Fragment, vai ter o gerenciador de Fragment e também as transações de Fragment. Então, se você quer aprender bem sobre Fragments, tudo isso daqui vai ser necessário para você aprender e ter mais conforto em usar essa ferramenta, porque ela vai ter uma relação com o Navigation, ela vai ter casos de usos que você vai precisar resolver junto com Activity. Enfim, tá com o sistema de views, Fragments vai ser uma das coisas fundamentais para você trabalhar. Seguindo um pouco mais abaixo, a gente tem aqui o App Links. Eu confesso que apenas por App Links eu não tenho ali de fato uma conexão que faça sentido, mas eu vou tentar interpretar. Então temos o Tab Layout, View Pager 2 e esse Custom Back Navigation. Então eu imagino que sejam componentes para você meio que conectar suas views, né? Então eu não posso responder com precisão, até para não falar besteira para vocês, mas eu vou chutar que seja isso, tá bom? Se vocês tiverem mais informações, deixem aí nos comentários. Logo em seguida ele coloca esse App Startup, se eu não me engano, é uma biblioteca do Jetpack que permite você fazer ações durante a inicialização da sua aplicação. Então, ao invés de você trabalhar em cima do onCreate da Activity, você utilizaria essa biblioteca para fazer qualquer tipo de operação durante essa inicialização. Eu não sei te dizer se ela vem antes ou depois do application, com certeza ela deve vir antes da Activity, tá bom? Mas entenda que ela vai ter ali os seus casos de usos, ela é uma biblioteca, vamos dizer assim, meio que recente, entre aspas, que ela não veio desde o começo do Android.
Android, ela veio bem depois. Em seguida a gente tem as injeções de dependência, né, o Dependency Injection. Aqui ele já faz uma conexão um pouquinho mais abaixo, vamos ver as possibilidades. Então ele está colocando aqui pra gente, Dagger Hilt Coin Codein. Mesma coisa, sugiro entre Coin e Hilt. Em seguida ele vem com os componentes de arquitetura. Aqui em si eu acho que já vai vir coisas que eu acho que já faz muito mais sentido em relação ao roadmap.sh. Então ele começa a dividir e ser muito próximo ao que a gente vê lá no guia de arquitetura de aplicativo Android, falando sobre o UI Layer e o Data Layer inicialmente. Então o Data Store Work Manage para o Data Layer faz sentido, só que aqui eu acho que também se poderia colocar o nosso padrão de repository. Eu acho que ele vai colocar um pouquinho mais abaixo, mas tudo bem. Faz até sentido também ele colocar meio que as fontes de dados que vem dentro do Jetpack. Ele poderia também colocar o Room, tá bom? Mas beleza, vamos ver como é que vai ser essa organização. No UI Layer, ele já começa a colocar um monte de componente que até mesmo a gente utiliza no sistema de views. Então, View Binding, o Data Binding, são coisas exclusivas ali que a gente tem do sistema de views. O Life Cycle, para você colocar aqueles componentes sincronizados com o ciclo de vida. O View Model também, né? O Live Data, o Paging, que é uma técnica na qual ela ajuda a gerenciar esses dados que eles vêm em larga escala, só que em páginas. Então, assim, eu acho que esse UI Layer dele aqui foi fantástico. Ele trouxe um monte de coisa ali que eu acho que faz muito sentido e que não ficou dentro daquele roadmap. E antes de continuar, eu quero deixar bem claro que, embora sejam muitas coisas, não necessariamente você precisa aprender tudo. Até mesmo esses itens que a gente está vendo aqui, muitos deles são opcionais. Então, esse caso do App Links, não necessariamente você precisa aprender isso, né? Porque, de fato, aqui você só vai aprender se você realmente precisar. No caso aqui do UI Layer, né? Você não precisa aprender necessariamente, né? Por exemplo, um page, né? Se você não estiver lidando com essa larga escala de dados dentro da sua aplicação. Mas um Live Data é interessante, sendo que a alternativa que eu recomendo é o Flow, tudo bem? O View Model também, Life Cycle, Data Bind e View Bind se tiver no sistema de views. Mas, novamente, não é algo que eu vejo que você deve aprender para ser um dev Android. Da mesma maneira dos outros itens, tá bom? Eu acho que agora eu vou tentar até focar em coisas que realmente são necessárias. Então, na parte de arquitetura, aí ele já organizou aqui os padrões de arquitetura. Aqui eu acho que eu senti um pouquinho de falta, que aqui são padrões de arquitetura, não necessariamente uma arquitetura. Uma arquitetura é o conjunto que a gente utiliza de camadas. Então, de UI, domain, data, e aí vai utilizar esses padrões de arquitetura. Então, assim, é todo esse conjunto, não apenas você usar um padrão que determina qual que é a sua arquitetura, tá bom? Então, MVVM, MVI, MVP, MVC foram as sugeridas. Aqui ele está colocando o Clean Architecture. No Clean Architecture, aí sim a gente começa a ter mais informações em relação a alguns comportamentos, tudo bem? Até a junção aqui desses padrões. Mas enfim, novamente minha sugestão, MVVM, até conectado com o Clean Architecture poderia ser algo interessante, que ele é muito baseado no guia de arquitetura de aplicativos Android, que a gente vai ter ali o UI Layer, a gente vai ter ali o nosso Domain Layer e o nosso Data Layer, que vai ter ali cada um dos seus casos de usos, né? Seguindo um pouquinho mais abaixo, ele começa a falar sobre rede. Então aqui na rede, agora sim eu começo a ver coisas que fazem mais sentido, né? Então a gente tem aqui o OKHTTP com o Interceptor, enfim, Retrofit e OKHTTP, a gente já falou sobre isso, eles têm ali as suas relações. Esse O que eu confesso que eu ainda não vi, tá bom? Então eu precisaria ver para entender mais o que ele faz. Mas eu vou sugerir que ele deva ser alguma coisa de multiplataforma, porque eu lembro de ter visto isso em alguns conteúdos de multiplataforma. Então talvez ele seja algo similar ao que a gente vê do Ktor. O Ktor seria uma das recomendações que eu daria para você aprender também. Então tanto o Ktor como o Retrofit eu acho que são pau a pau, sendo que eu prefiro mais o Ktor, porque ele tem um suporte para multiplataforma, é baseado em coroutines e é super simples a sua API. E o caso do Apollo a gente já viu para GraphQL, né? Em seguida a gente tem esse Image Loading, que é basicamente as bibliotecas que vai ajudar a gente a carregar imagens, porque a gente não tem uma biblioteca, um SDK, uma API que já está disponível dentro do SDK do Android para a gente carregar imagens a partir de URLs. Então, uma dessas bibliotecas vai ajudar você a fazer isso. Nesse caso, a gente tem o Glide, temos o Coil, o Fresco e o Picasso. A minha sugestão é o Coil, porque é a ferramenta que hoje ela também dá suporte ao Jetpack Compose, toda feita com coroutine, super fácil de usar e também funciona muito bem adotada pela comunidade. Mas entenda que as outras existem e que vai ter algum tipo de projeto que muito provavelmente vai usar. Em seguida, a gente tem o Local Storage. Aqui eu já achei muito legal ele colocar local, porque de fato a gente tem armazenamento, mas pode ser remoto
remoto ou armazenamento local, tudo bem? Então aqui ele já deixou bem claro sobre o que seria o Local Storage, que é o que a gente tem disponível no aplicativo, e ele já deixou o SQLite, então lá faltou essa informação, né? A gente tem com o Room e com esse SQLite, eu acho que é assim que chama, né? Às vezes eu tenho dificuldade para falar isso. Então vai ser o SQLite, sei lá, enfim, é muito chato. Mas sim, é uma API, é uma biblioteca para poder fazer o armazenamento de dados baseado ali no SQLite. Ela inicialmente estava disponível para Kotlin multiplataforma também, então para quem já estudou Kotlin multiplataforma, fez uma configuração de persistência, usou esse SQLite aí, né? Mas o Room também ele já está entrando para multiplataforma, ele entrando eu acho que vai ser mais simples do que o SQLite. Só que aí eu teria que entender quais são as diferenças, quais são as vantagens, eu confesso que eu não sei te dizer, mas aprender um dos dois é super recomendado, faz muito sentido, pelo menos é isso que eu vejo na comunidade, né? Indo para a parte do Shared Preferences e Data Store, aqui também eu acho bem estranho que eles separam, porque assim, o Data Store nada mais é do que uma abstração do Shared Preferences. Eu já trouxe isso para vocês, então eu recomendo que você aprenda ele. E temos ali o Realm. O Realm ele vai ser uma alternativa de armazenamento baseado no NoSQL. Se eu não me engano, é o padrão de armazenamento via documento, né? Então, da mesma maneira como a gente vê o MongoDB. Então, se você trabalha com MongoDB, quer usar uma solução dentro do Android, você tem o Realm. Talvez eu traga um conteúdo no canal sobre o Realm, porque eu fiquei de aprender, usar e ver no nosso dia a dia. E aí eu vou aproveitar toda essa estrutura que a gente vê aí, de arquitetura de aplicativo, repositório, etc, e substituir o Room pelo Realm e vamos ver se funciona. Em seguida a gente vai ter a parte de assincronismo. Aqui vai ser a mesma coisa que a gente viu lá, então continua com coroutines e seja feliz, tudo bem, não temos diferença. User Interface é onde eu acho que as coisas começam a ser bem mais interessantes aqui nesse roadmap. Então aqui ele começa a falar sobre os layouts, então tudo aqui é relacionado ao nosso sistema de views, sendo que ele colocou o Motion Layout, eu não estava nem lembrando desse cara, e ele é super importante, principalmente com animações envolvendo o Constraint Layout, ele facilita bastante, tem muitas ferramentas, é muito legal. Então, poxa, isso aqui foi um baita de um acerto, é algo que eu não estava nem lembrando, tá? Para ser bem sincero. Então isso aqui vale muito a pena também aprender, principalmente se você quer focar nessa parte de animação. Para aplicações iniciais, realmente eu acho que não faz tanta diferença. Esse guia de design é uma outra parada que eu acho que foi legal de trazer aqui, porque é uma das coisas que eu estava pensando, que é você entender, né, como que funciona para você fazer um design de uma aplicação, coisas que você pode pensar em uma aplicação Android, coisas que faz sentido fazer, coisas que não faz. Teve até um tweet que eu fiz recente, né, trazendo um pouco da minha experiência que eu tive ao criar telas, o que fazia ou não sentido para o usuário, tamanhos de botões. A gente precisa entender, né, que as aplicações, geralmente elas são usadas com gestos, com toques, e isso exige que a experiência seja boa para esse tipo de interface, né? Então você usar guias como Material, o Material U, esse Neumorphisms eu não sei o que é, para ser bem sincero, tudo bem? Não sei o que significa, mas usar o Material como uma base, ele vai te ajudar bastante a criar uma aplicação que ela vai ser de fato uma aplicação que tem uma boa experiência para o usuário, né? Talvez essa seja a palavra. E aí em seguida ele começa a falar sobre estilos, o Light, o Dark Theme, é uma das coisas que eu acho importante também você focar atualmente, uma aplicação que dê suporte a esses dois temas, não acho necessário, mas eu acho que é legal de estudar. Essa parte de message é a maneira como a gente meio que se comunica com o usuário, né? De uma maneira não tão convencional por texto, que são os nossos componentes iniciais, mas a partir de Toast, que é uma ferramenta do próprio sistema operacional, o Snack Bar, que eu já fiz vídeo aqui para vocês, que seria aquele componente que faz um pop-upzinho dentro da aplicação, e as notificações, que eu acho que faz muito sentido para a gente falar algum evento que aconteceu, a gente sinalizar alguma coisa importante para o usuário. Então sim, essa é uma das coisas que eu senti muita falta no outro. Então realmente, eu devo concordar que esse roadmap está muito melhor. Em seguida, a gente vai ter essa outra parte que fala de animação, que aí ele tem alguns carinhas que eu confesso que é uma das coisas que eu ainda não aprendi de fato, eu gostaria até mesmo de investir mais nisso. Então ele coloca esses 4 itens. Eu não sei te dizer qual que seria o mais importante, o menos importante, mas se você quer animação, acho que tá aqui o caminho, tá bom? Ele não tá nem falando de Jetpack Compose ainda, então acho que mais um pouco abaixo ele vai começar a falar. Então, Compose UI. Aqui no Compose UI eu acho que é onde ele fala exatamente de Jetpack Compose, e isso daqui com certeza faltou no outro material. Então, se eu fosse falar, poxa, qual dos materiais você deveria seguir, eu acho que esse daqui deve ser o material ideal, tá bom? Então, vamos ver aqui o que ele diz, né? Inicialmente ele fala sobre a recomposição e esse snapshot, eu acho que faz muito sentido, eu acho que essa parte do snapshot
é de você entender o estado naquele momento da aplicação, as informações para aquele momento da composição, tudo bem? A recomposição, como vocês já sabem, é aquele estado que ele sempre vai reexecutando a tela, fazendo as alterações dos estados que mudaram, né? Então, se você não aprender isso daqui, cara, você vai ter muita dificuldade com o Jetpack Compose. Então veja os vídeos aqui no canal, eu falo sobre a recomposição, os cuidados que você precisa ter. A parte de estado aí envolve um pouco do gerenciamento de estado, entender o que é Mutable State, Remember Savable, o State e Hoist. Saber esses 4 itens eu também acho que é necessário, tá bom? Sendo que o Remember Savable, eu acho que ele é mais opcional, porque não necessariamente você precisa usar ele para tudo. Você pode usar coisas como um View Model para poder garantir que o estado ele vai ser mantido mesmo rotacionando a tela. Em seguida a gente vai ter os Side Effects. Essa é uma das coisas que também eu ainda não dei tanta atenção. No geral, são as APIs que a gente consegue utilizar para não ser afetadas pela recomposição. Então a gente tem o Launch Effect, a gente tem esse Disposable Effect, o Produce State, o Derived State Of. Esse Derived State Of eu assisti em um vídeo que eu achei bem legal, e eu acho que faz muito sentido sim, em alguns casos, você saber sobre ele. Que basicamente vai ser o seguinte, vai ser você pegar um estado que vem de um outro estado, vamos dizer assim, como é o caso ali de a gente fazer o scroll e querer saber se a gente está em uma posição para poder esconder ou não o item, né? Se a gente coloca a observação para o estado original, a gente vai fazer muito mais recomposições do que deveria para poder fazer essas ações, para esconder ou apresentar o item. Com o Derived State, a gente consegue meio que fazer com que esse estado ele entre para recomposição apenas no momento que a gente precisa, baseado em um cálculo, por exemplo, né? Então, é uma maneira de otimizar essas abordagens de recomposição. Então, assim, estudar os side effects eu acho que vai ser importante para essa parte de performance das nossas recomposições. Em seguida, a gente tem o theme. Nesse theme, eu também acho que é importante para o Compose, porque aqui você vai conhecer a base do Material e como que você faz a personalização. Então, o Material é para você ter ali a configuração de cor, e os seus componentes reagir automaticamente, a tipografia dos seus textos, os formatos que são os shapes, o que você espera de formato padrão. Nesse custom, que é a personalização, eu também acho que é importante você saber sobre essa parte de dimensões para você conseguir colocar dimensões diferentes, dependendo ali do seu layout, da sua tela. Esses factories, eu confesso que eu ainda não estou lembrando o que ele representa, aí eu posso trazer depois. E esse data também eu não sei exatamente o que ele está falando, mas essa parte de tema personalizado, eu acho que sim, faz muito sentido. Eu acho que vai ter uma exigência dentro das suas aplicações para você colocar um tema de acordo com o produto que você está desenvolvendo. Modifier, cara, isso daqui realmente é algo fundamental para o Compose, então você saber sobre a ordem, meio que assim, saber, ok, você sabe que a ordem faz diferença, mas decorar não precisa, porque se deu ruim é só você trocar e ver se funciona. Então, depende muito disso, né? Esse chain é a chamada encadeada, e esse Composed Modifier, esse aí agora eu tô na dúvida pelo nome, né? Eu gostaria de ver exemplo só para ter a certeza. Mas sim, conhecer sobre o Modifier vai te dar muitos poderes aí dentro do Compose. No layout, eu recomendo bastante sim que você foque nesses itens column, row e box. Você precisa saber isso de cabo a rabo, precisa entender como que funciona para montar os seus layouts. O Constraint Layout dentro do Compose, cara, eu ainda não vi uma necessidade tão grande, tá? Assim como a gente vê lá no sistema de views. Então, eu não vou indicar para você que não é opcional ou é obrigatório, por não implementar algo mais complexo de verdade, vamos dizer assim. Então, eu vou tentar cada vez mais trazer vídeos montando layouts que a gente vê como complexo e vamos ver se eu consigo resolver tudo com column, row e box tranquilamente ou se eu vou ter que apelar para o constraint, tá bom? Mas enfim, eu acho que é algo que você não precisa focar. Lista aqui, beleza, lazy, seja na column, no row, no vertical grid e esse laid page items. Esse page items eu ainda não vi, mas sim, se você vai usar uma aplicação que tem paginação, muito provavelmente vai ser o cara que vai fazer sentido, né? Então pode ser que eu traga vídeo aqui no canal. Image, a gente vai ter essa parte de ícone e image, então aqui ele tem pro ícone, beleza, faz sentido. Pro image ele vai ter o coil compose, é o que eu uso. Esse landscapes, como é que é? Landscapes. Enfim, nunca usei, não tenho a mínima ideia do que seja. Eu imagino que seja uma alternativa do Coil Compose, então eu recomendo inicialmente Coil Compose, esse outro cara, se ele tiver alguma coisa melhor. Enfim. Texto, a gente vai ter o Text Field, também a gente vai ter aqui o Outline de Text Field e o Clickable Text.
beleza, tranquilo aqui, eu acho que faz sentido. No Graphics a gente vai ter o Surface e o Canvas. O Surface vai ser o componente do Material Design para a gente ter ali comportamentos de tema padrão. E o Canvas é para você ter, de fato, algumas personalizações mais complexas, talvez, ou mais controláveis, com mais liberdade, né? De fato, você meio que desenhar na tela, né? Eu confesso que eu nunca aprendi de fato um Canvas, eu só usei para momentos que realmente foi necessário. Então, se você tiver uma situação que você precisa fazer uma personalização que não tá simples, que precisa fazer cortes, etc. Eu acho que é o caminho mesmo, tá bom? Então é o Canvas. Animação também, né? Saber como que funcionam as animações, as principais. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre esse Animated Visibility, esse Multiple Transition State, Animated Content, Crossfade, eu acho que sim, são coisas que fazem sentido, mas novamente, não é algo que eu acho essencial. Talvez os mais fáceis, né, como esse Animated Visibility, aqueles que a gente muda os resources, né, como Float, etc, eu acho que já é legal porque são coisas simples, rápidas e que dá um charme ao aplicativo. Esse Gestures, que seria ali para você fazer scroll, para você fazer o arrastamento, né, o swipe eu acho que é para deslizar, enfim, fico com dúvida nesses nomes, né, o zoom também, né. Acho que são coisas legais de você saber que existe, você não precisa conhecer todos, eu acho que o scroll eu acho que é essencial para você saber, mas os demais é só se sua aplicação precisar. Composition Local, esse aqui é interessante porque é a partir dele que a gente consegue colocar informações padrões para alguns componentes no Compose. Então quando a gente coloca um botão, ou então quando a gente coloca um componente do Material, você já percebeu que ele já tem algumas propriedades padrões? Algumas delas elas vêm a partir dessa API de Local, e você até consegue usar ela também para colocar algumas informações padrões para os seus próprios componentes se você quiser, sem a necessidade de ficar passando por parâmetro, então ele serve para isso. Tem alguns casos de uso, pode ser que eu traga algum vídeo aqui no canal. Não acho que é necessário você aprender para poder fazer suas aplicações, mas vão ter casos que você vai precisar usar. Em seguida a gente vai ter aqui a parte do Service, então aqui ele começa a trazer o Google Play Services, o Google Maps, a gente já viu anteriormente. Firebase a mesma coisa, eu acho que ele colocou o Real Time Database, que seria a variação do Firestore, mas eu acho que o Firestore deve ser ali a opção mais desejada. Tem ali o Depara deles, aí eu recomendo que você busque. E esse Advertiser, nossa, tem uma dificuldade para falar isso, que é dos ads, né? A gente vai ter ali o Google AdMob, a gente vai ter esse Meta Audience Network e a gente vai ter esse Mopub. Eu só vi sobre o AdMob, na verdade só vi, nem cheguei a implementar, para ser bem sincero. Mas se você quer também colocar esse tipo de suporte aí no seu aplicativo para monetizar, eu acho que não tem como fugir. Agora começa a vir uma outra parte que eu imagino que vai ser bem mais completa em relação ao que a gente viu anteriormente, né? Então a parte do linter, aqui ele está colocando esse cat-lint e o detect, que é o mesmo que a gente viu no outro roadmap, e o Android lint, que é do próprio Android Studio, como comentei. Então aqui é a mesma coisa. Qualquer um deles eu acho que sim, vai fazer muito sentido você pelo menos saber, aprender a usar, porque eles vão ajudar você no código geral. Comentando também que vai existir aquele cara como é o caso do Sonar, né? No debugging, a mesma coisa, ele colocou os mesmos componentes com a diferença desse esteto, eu não sei se pronuncia assim, enfim, não sei como é que pronuncia, mas deve ser um componente que vai ter um comportamento similar ao Timber, Link Canary, e também o nosso Chunker. Em seguida a gente tem o Unit Testing, aqui ele coloca o Unit Test, aí ele já coloca algumas bibliotecas que a gente pode usar, então a gente coloca o JUnit, Cluent e o Mock-K. Isso daqui eu senti também falta, eu acho que isso daqui é uma das coisas fundamentais para você fazer teste de unidade. E o Android Test ele vai ter, no caso, o Roboelectric, a gente vai ter o Expresso e esse Caspresso, que deve ser focado mais para o Kotlin, né? Mas aqui especificamente ele não colocou o do Compose, né? Enfim, eu acho que seria a falta que eu teria aqui. Benchmark seria o aplicativo que ele tinha sinalizado, eu acho que foi na parte de debug, então beleza. Então é um pouco similar ao que a gente viu no SH, só que temos aqui muito mais informação. CI/CD, que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery, que seria ali a integração contínua ou a entrega contínua. A gente tem o GitHub Actions, então é uma das possibilidades que a gente pode fazer. Super simples de configurar. É importante para que cada vez que você subir um código, ele tenha ali uma pipeline, né? Diversas etapas para poder executar e garantir que o código está funcionando como esperado. Então, garantir que os testes estão rodando, que é possível fazer o empacotamento desse projeto, se não teve nenhuma falha ali de segurança de algumas configurações iniciais ou qualquer coisa que você queira colocar nessa pipeline, nessa linha de execução, antes de gerar o seu aplicativo e mandar para frente, né? Também temos aqui o Jenkins, Travis CI, Circle CI e esse Bitrise. Então, aprender qualquer um desses caras vai ser fundamental aí para você ter esses conceitos iniciais. Obviamente, se você quer avançar seus conhecimentos, quanto mais você aprender sobre isso,
Quanto mais você aprender a configurar o que é importante e o que não é, vai fazer diferença. Esse QA e App Publish é onde ele termina aqui, né? Então ele fala sobre o Distribution e o Google Play Store, né? Então assim, eu achei esse aqui muito mais completo, tudo bem? Então eu gostei bastante aqui desse cara, eu acho que os dois aqui são dois roadmaps muito bons. E agora eu vou trazer algumas coisas que eu acho também que, além de você aprender aqui do Android, eu acho que vai ser importante no seu dia a dia. A primeira delas é a parte da comunicação. Então, além de você estudar tudo essa parte técnica, eu acho que vai ser importante você entender que dentro de um time você vai precisar saber se comunicar, você vai precisar saber se organizar, saber negociar prazos, negociar implementações de features, sinalizar o que é fácil, o que é difícil. Então, essa parte mais soft skills eu acho que também vai ser importante de você estudar. É algo que o roadmap, né, ele não coloca aqui pra gente, né? E é algo que faz muita diferença sim você aprender. Também algumas outras ferramentas de terceiros pode ser que funcionem bem aí para o seu dia a dia. Então, ferramentas que envolve a maneira como você vai monitorar a sua aplicação, né? Então existem algumas ferramentas, se eu não me engano, deve ser Elastic, Kibana, são ferramentas aí que a gente tem disponível que permite com que a gente monitore como é que está a aplicação, se tudo está funcionando, se o que a gente mandou foi para o serviço que a gente espera, etc, né? Então eu acho que é uma outra coisa legal que você pode aprender. A parte de UX também, eu acho que é fundamental você cada vez mais ficar afiado em como funciona a experiência de usuário para quem é focado em mobile, em mobile, que seja, né? Como que essas pessoas esperam dentro do sistema operacional, o que elas esperam quando você tem uma interface gráfica, quais são os tipos de componentes comuns, tudo bem? Cores, enfim. Dentro de um texto que faz sentido, se você faz sentido colocar um texto ocupando duas colunas, ou então ocupando apenas uma linha inteira, dado o tamanho do device. Se preocupar também com esse tamanho de dispositivos diferentes, embora a maioria seja smartphone, é muito comum pessoas utilizarem tablets, wearables, como é o caso de relógio, então é outra coisa que eu acho legal também você ter um foco. Além disso, eu acho que é legal cada vez mais você conhecer um pouco de como funciona o dia a dia quando a gente está trabalhando em um produto, né? Entender regras de negócios, entender o que é a parte de segurança, né? O como isso pode ser impactante no seu dia a dia, saber se realmente as informações que você está usando no aplicativo, elas estão seguras, como que você pode garantir para ter mais segurança, ou então evitar que tenha uma vulnerabilidade muito simples, né? De explorar o nosso aplicativo. Enfim, são muitas coisas que eu acho que acaba pegando também, principalmente dependendo do projeto que você está lidando, né? Na parte de arquitetura, por exemplo, ele não falou sobre você usar um projeto multimódulo. E aí, se a gente começa a pegar o guia de arquitetura, ele começa a trazer essas situações, né? Ou até mesmo algumas estratégias, que é fazer aplicação na técnica de offline first, para depois colocar para online, porque fazer offline first fica mais fácil para você integrar online, fazer a sincronização. Sincronização é outro tema que eu acho que é muito importante de você aprender, de você colocar em prática. Eu acho que a idempotência, né? Eu acho que é assim que chama, né? Que é uma das coisas que o pessoal também comentou bem recente aí na bolha dev, né? Que é garantir ali que uma ação que você está fazendo, ela vai ser única, ela não vai ter ali problema se você estiver fazendo repetidas vezes. Enfim, né? Tem uma série de coisas aí que eu acho que é legal, mas que não necessariamente de Android, talvez, né? Talvez seja de programação geral, que de alguma forma vai exigir aí no seu dia a dia. Então, além da parte técnica, também dá uma olhada nesses pontos, né? E se você também sentir falta de trazer esses pontos de como funciona o dia a dia dentro de um projeto, como que funciona, por exemplo, desde uma ideia, desde o momento de descobrir o que a gente quer para aquela ideia, a implementação do primeiro código, quais são as nossas preocupações e reuniões, etc. Como que funciona aí a organização a partir de métodos ágeis, como é o caso aí de sprints, como que é o backlog, como que funciona aí as reviews, planejamentos, retrospectivas, etc. Se isso é algo que faz sentido também trazer aí para vocês, comentem aí para eu saber um pouquinho mais e entender como que tá aí a visão de vocês, né? E, novamente, eu senti muita falta nessa parte de teste, falando sobre os fundamentos de teste, né? Ó, em nenhum dos dois eles colocaram, né, esse conteúdo. Mas também, gente, é que aquilo, né? Quando a gente fala de roadmap, o roadmap ele pode ser uma coisa assim muito complexa também, né? Ele pode ter muitas informações até demais, às vezes tem coisa aqui que você não precisa, mas tem coisa que tá faltando e que seria necessário, ou às vezes não é necessário, é só para você se aprofundar e melhorar, né? Então, eu acho que era isso que eu tinha para trazer. Eu gostei muito mais desse daqui, e se vocês sentiram falta de uma coisa, deixa aí nos comentários.
Agora eu quero saber o que você achou dessa segunda avaliação React do Roadmap para devs Android. Particularmente eu gostei bem mais em relação ao roadmap.sh e eu preciso saber também a opinião de vocês, se vocês pensaram a mesma coisa. No meu ponto de vista eu achei mais interessante porque trouxe alguns pontos com mais detalhes, como é o caso do Jetpack Compose. Na primeira visualização que a gente teve, na avaliação, né, do roadmap.sh, o Jetpack Compose não tinha tantos detalhes que a gente poderia se aprofundar. E nesse segundo a gente viu um monte de coisa que eu tenho conteúdo aqui no canal, principalmente vocês aí que me acompanham desde o começo já sabem de cabo a rabo, tudo bem? Então eu acho que sim, só reforçou o quão é importante cada vez mais a gente se aprofundar na ferramenta e se preparar para o mercado. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu vi algumas sugestões de vocês aí para poder fazer outros roadmaps, às vezes mais específicos, como é o caso do próprio Jetpack Compose. Como seria o roadmap do Jetpack Compose para aprender desde o zero e ser alguém muito bom nessa ferramenta, né? Eu posso considerar, mas novamente a participação de vocês vai fazer muita diferença para os próximos conteúdos. Então, deixa o like, faça um comentário, faça inscrição se ainda não fez também, se puder vir membro, porque tudo isso é uma maneira de apoiar aqui o meu trabalho com o YouTube, tá bom? Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Um abraço, valeu, falou!